Olá, bem-vindos. Meu nome é Eduardo e nessa aula o meu interesse é falar sobre recursos eletrônicos para uso da classificação internacional de funcionalidade. Eu vou relembrar a vocês um aspecto importante da classificação, que é a informação mais importante, a informação essencial que a classificação fornece, que é o conteúdo de um componente que se chama atividades e participação. Esse é um quadro que está na introdução da CIF, do próprio livro, seja qual for a versão que você estiver usando, seja uma versão antiga, seja uma versão atualizada, isso não mudou. Então, nesse quadro, nós conseguimos observar qual é a matriz de informações da classificação internacional de funcionalidade, ou seja, a informação mais importante é a diferenciação entre desempenho e capacidade em todos os capítulos de atividade e participação. Existe uma confusão que ela parece ter sido imposta pelo anexo 3 da classificação, porque nesse anexo 3 são apresentadas outras formas de usar o componente de atividade e participação. Formas paralelas, formas secundárias, inclusive deixando de usar a letra D e substituindo pelo A de activities e pelo P, participation. E nesse sentido, pode dar um entendimento de que sempre você vai considerar o capítulo 1 até o capítulo 6 como atividade e os capítulos 7, 8 e 9 como participação. Isso não é verdade porque no anexo 3, o que nós temos, na verdade, é uma condição paralela, listas, possibilidades de uso do componente participação. O jeito fundamental de utilizar a CIF é como nós vemos agora na tela, no quadro 2, na introdução da CIF, e como também está bem expresso no anexo 2, Guia de Codificação da Classificação Internacional de Funcionalidade, os dois qualificadores, desempenho e capacidade, devem estar presentes em todos os capítulos de atividade e participação. Bom, dito isso, eu quero mencionar que, por último, eu vou mostrar essa ferramenta, que obviamente considera também a codificação, e nesse caso também permite a diferenciação entre capacidade e desempenho. Mas antes de mostrar essa ferramenta, nós temos níveis diferentes de uso da classificação. Você pode usar apenas a linguagem, você pode usar apenas o raciocínio, o modelo biopsicossocial, você pode usar as categorias para determinar objetivos terapêuticos ou estabelecer critérios de alta, ou você também pode usar os códigos propriamente ditos, ou seja, é, efetivamente codificar a situação de uma pessoa, usando não só as categorias, mas unindo as categorias aos qualificadores. O primeiro instrumento que eu quero mostrar é esse aplicativo, que é um aplicativo de um conselho regional, o Conselho Regional de Minas Gerais, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mas ele pode ser baixado por toda e qualquer pessoa. Nesse aplicativo você encontra a CIF na sua versão de Portugal e ele serve para que você consulte as categorias da CIF. Ou seja, não é um aplicativo para que você codifique a situação de alguém, mas apenas para que você conheça quais são as categorias que existem na CIF, claro, usando a versão de Portugal, é perfeitamente compreensível, né? E se você for usar, fazer algum tipo de uso no seu próprio prontuário, seja físico ou eletrônico, você tem as categorias da CIF disponíveis para isso nesse aplicativo, ok? É um aplicativo apenas para consulta. Temos também um outro aplicativo que não se trata, neste momento, de um aplicativo disponível para uso a não ser para pesquisa.
Esse aplicativo já tem um sentido diferente. Ele se chama MICF em inglês, né? M de mobile, ICF de CIF em inglês. Só que o sentido desse aplicativo não é o de ser usado para, a partir de um profissional, depois de uma avaliação ou no intuito de elaborar algum tipo de relatório. Não, esse aplicativo é para uso pelas próprias pessoas. As pessoas respondem sobre elas mesmas, usando categorias da CIF. Isso funciona como se fosse um inquérito populacional. Porém, os inquéritos populacionais, na maior parte das vezes, eles acabam estabelecendo uma régua única com as mesmas perguntas para todas as pessoas. Isso tem as suas vantagens. Eu posso citar o Model Disability Survey, que é baseado na CIF e é um inquérito populacional. Você faz as mesmas perguntas para todas as pessoas. E essas perguntas, no caso do Model Disability Survey, são perguntas baseadas na CIF. Qual é a diferença entre esses inquéritos pré-estruturados e a ideia do ICANN Function? A ideia, o ICANN Function M Health Solution. Isso aqui é uma estratégia, uma forma de pensar. O Mobile ICF, ou a CIF móvel, ela permite que a pessoa responda sobre ela, sobre o que ela quiser responder. Ou seja, a pessoa vai fazer o download do aplicativo, ele vai ter à disposição todos os componentes, todas as categorias da CIF. Atualmente, isso está sendo traduzido aos poucos, incrementado aos poucos. Na primeira versão para teste não tinha todas as categorias da CIF, apenas pouco mais de 300 categorias, né, usando até o segundo nível. E a pessoa escolhe sobre o que ela quer falar. Ela pode falar sobre aprendizagem e aplicação do conhecimento. Ela pode falar sobre tarefas e demandas gerais. Ela pode falar sobre comunicação, sobre mobilidade, sobre cuidado pessoal, sobre vida doméstica. Ela pode falar sobre as inter-relações pessoais, sobre trabalho, sobre estudo, sobre lazer, sobre o ambiente dela, seja o tecnológico, seja o natural, seja o social. Pode falar sobre o corpo, ela escolhe. Então, ela não responde a um questionário pré-estruturado. Ela escolhe aquilo que é mais importante para ela notificar a um sistema de saúde, no caso, de informação em saúde, e aí ela define o que é mais importante para a vida dela, é ela própria. Então, ela não é uma atitude passiva de responder a um questionário, mas uma atitude ativa de selecionar aquilo é importante, o que é importante para falar a respeito. Ok? É uma ideia boa, pode trazer para vocês outras ideias também. E o terceiro que eu quero mostrar é esse aplicativo. Ele também está na Google Play, mas é claro que o acesso é melhor, porque trata-se de um prontuário eletrônico, pelo site, para que você use em um computador e não em um celular. cifbrasil.com.br ou portal da cif.com.br. Aqui eu já fiz o acesso. Então, nesse acesso, neste momento, nós temos aqui várias possibilidades de uso, e a que eu mais quero mostrar é essa que se apresenta como prontuário eletrônico. Então, dentro do prontuário eletrônico, eu consigo registrar um paciente, registrar a avaliação de um paciente e consigo registrar a evolução, como também a alta de um paciente. Esse prontuário é também, ao mesmo tempo, educativo, porque ele estimula o raciocínio biopsicossocial. Vamos ver como. Ele começa com os fatores pessoais, aqueles que normalmente a gente sempre coleta dos pacientes, né? Nome, endereço, data de nascimento, profissão, etc. E aí ele vem para os dados do modelo biopsicossocial, onde você pode complementar os fatores pessoais inerentes ao caso conforme você desejar ou conforme
o paciente queira relatar, da forma que ele acha que é importante. Também de maneira descritiva, você vai descrever aqui os fatores ambientais, aquilo que funciona na vida dele como facilitador ou como barreira, de forma descritiva, ok? Então, você pode dizer aqui que medicamentos ele usa, se ele usa órtese ou prótese, se ele tem apoio profissional, se ele tem apoio da família, né? Aqui você pode escrever como você quiser, quais são, relatar dentro desse quadro. Na sequência, você vai descrever atividades e participação. E aqui depende muito da situação, né? Normalmente, quando uma pessoa procura atendimento, você precisa descrever quais são as limitações de atividades e quais são as restrições de participação. Se você está elaborando um relatório para alguém que vai assumir uma vaga de emprego, você também vai precisar colocar aqui quais são as habilidades da pessoa, né? Ou seja, as atividades que ela não tem dificuldade, que ela desempenha bem, mesmo que ela precise de adaptações ambientais. Você também vai descrever as funções e estruturas do corpo e também pode nomear transtornos e doenças. Então, aqui você faz a descrição fisiológica e anatômica nesse quadro. E aqui você lista transtornos ou doenças. Então, salva os dados do modelo nesse botão. Descrição de exames complementares. Também aqui você tem espaço para copiar laudos ou selecionar coisas importantes aqui para marcar. Você pode registrar fotograficamente, né, enviar até 4 arquivos, que pode ser de exames também, ou se você atua usando fotogonometria, ou precisa de imagens para qualquer outra finalidade, você também pode guardar aqui. E aqui vem a parte mais importante, que é a codificação com a CIF. Primeiro, você tem que selecionar se você está se referindo à primeira consulta ou à alta. Por que você tem que fazer isso? Na verdade, a codificação é estimulada neste sistema para ser feita na primeira consulta ou na alta, e não todas as vezes que você encontra com o paciente. Basta você digitar uma palavra, um trecho de uma palavra, como, por exemplo, se eu digitar atenção, ele vai me trazer todas as categorias da CIF que tem a palavra atenção. Se eu quiser escrever, por exemplo, andar, ele também vai me trazer todas as categorias que tem a palavra andar. No caso de atividade e participação, sempre nós vamos usar dois códigos, né? Dois qualificadores, desculpa. O do desempenho, que é o primeiro, né? E o de capacidade, que é o segundo. Ok? Quando eu clicar em adicionar, o código vai aparecer aqui embaixo, com as suas descrições. Aqui está o código, ó, à direita. E assim eu posso codificar a situação do meu paciente com vários códigos da CIF nos diferentes componentes, né? Então, se eu colocar, por exemplo, perna, perna, estrutura da perna. Nesse caso, eu vou ter 3 qualificadores. Como vocês se lembram bem, o terceiro qualificador é um qualificador topográfico, o segundo, a natureza da lesão, e o primeiro, a gravidade. Muito bom. Depois disso, você também pode selecionar ou registrar códigos da Classificação Internacional de Doenças, ok? E também códigos da Classificação Internacional de Intervenções em Saúde. Embora ela ainda esteja em desenvolvimento, tem um espaço aqui para que no futuro a gente possa usar isso amplamente, mas você já pode começar a usar se esse é o teu objetivo. Plano de tratamento e evolução. Objetivos do tratamento normalmente descritos com o componente D da CIF, né, atividades e participação, e a evolução. Aqui você vai sempre voltar, né? Todas as vezes em que você atender esse paciente, se você é psicólogo, você vai escrever aqui todas as semanas, por exemplo, né? Se é um atendimento semanal. De repente, se você é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, você pode escrever aqui todo dia, se o seu atendimento for diário. Se você for médico, eventualmente uma vez por mês, consulta e retorno, consulta e retorno. Enfim, você vai escrever quanto quiser aqui em evolução. Como é que isso aqui funciona na prática? Depois, eu consigo registrar os meus pacientes e consigo salvar os meus pacientes aqui, ó.
Se eu quero editar, tá vendo a coluna de ações? Eu vou entrar na Carla, que é um paciente fictício. Então, a Carla, todas as vezes que eu cliquei ali, todas as vezes que eu clicar em editar, eu posso, por exemplo, retomar a evolução dela. Agora, se eu quero imprimir, ou se o paciente quer ter o prontuário que é dele e está na sua responsabilidade, você vem nesse do meio aqui, ó. Esse do meio, tá vendo? Esse do meio é um PDF, vai baixar aqui no seu canto inferior esquerdo, quando eu clicar, ó, exportar para PDF. Ok, aqui, claro, tem poucas informações. Você tem aí o relatório em PDF, que você tanto, está tudo em branco, né? Plano de tratamento, evolução. Pode ter aqui quantas páginas você quiser. E aqui, ou você imprime para você assinar, ou você coloca a sua assinatura com certificação digital diretamente no PDF. Tá bom? Onde encontrar esse sistema? cifbrasil.com.br, escolha o português, faça o seu login e senha e etc. O que mais que esse sistema permite? Ele também permite outras atividades, né? Que eu vou mostrar para vocês algumas delas. Vamos lá. Você tem aqui à direita, onde está o número 60, modelos de laudos PCD. Aqui, você consegue encontrar modelos de laudos semi-prontos, tá? E onde tem ações, tem um disco, parece um disquete, um antigo disquete que já não se usa mais. Você vai conseguir baixar, ó, fazer o download, ó, aqui, já caiu aqui, ó, do lado inferior esquerdo, um exemplo de um laudo iniciado para um caso de neoplasia e tal, já com algumas informações dentro da avaliação biopsicossocial. E assim você tem vários outros exemplos. Uma outra coisa importante que tem aqui é o perícias biopsicossociais, onde você vai encontrar a tabela ESC, ok? Se você é assinante e quer usar a tabela ESC, clique aqui. A tabela ESC é baseada na CIF e ela estabelece a quantificação e a qualificação da incapacidade laboral, como vocês estão vendo aqui à direita, né? Basta responder as perguntas. Você também vai precisar falar sobre a capacidade, vamos lá, ó, levantar e carregar objetos. Depois está falando aí de um metalúrgico, vai usar os qualificadores, e, enfim, você pode estabelecer a magnitude da incapacidade laboral, então, no direito social, você pode usar essa tabela. E por último, o que eu quero mostrar para vocês é o ambiente de aprendizagem. Esse ambiente de aprendizagem é um ambiente de capacitações sobre a CIF. Neste momento, nós temos esses cursos à disposição para assinantes, né? Fundamentos da CIF na prática clínica para docentes e para a medida da incapacidade laboral. Esse portal está em desenvolvimento constante, novas coisas podem aparecer aqui no futuro, então, caso ele seja útil para vocês, fiquem à vontade para vê-lo e tê-lo. Ok, eu vou parar aqui de compartilhar só um minutinho. Pronto, meu nome é Eduardo Santana, eu sou diretor do Grupo CIF Brasil e também presidente da Associação Internacional de Especialistas e Pesquisadores em Funcionalidade CIF. Espero estar à disposição de vocês. Os meus contatos vão ficar na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo.